Então, o tema de hoje, chamado ao arrependimento. Amém. Na verdade, já está na última trombeta, chamando. Aleluia, né, irmãos? A próxima já vai ser ou arrebatamento ou tribulação. Então, eu mandei as bases, todo mundo marcou as Bíblias? Primeira base da noite, Joel 2, tá bom? Do 13 ao 20 os versículos. Então, Joel capítulo 2, e a partir daí a gente vai só andando para frente com os próximos profetas. Então, a gente vai perceber que nessa pregação o Senhor exorta ao arrependimento. E ele começa pelos sacerdotes, por aqueles que são líderes da casa de Israel. E que, adequando aos tempos de hoje, são pessoas que foram confiadas para a missão do Evangelho. E se perderam, na maioria das vezes, pela vaidade do coração ou pela corrupção financeira, também pela prostituição da carne. E não eram pessoas que não conheciam, eram líderes de Israel, eram pessoas criadas na Torá. Então, com certeza, o juízo foi maior e será. Porque eu sempre digo que para nós gentios, são mais de 2000 anos de graça. Para a casa de Israel serão 7 anos sem graça, sem Espírito Santo na terra. Já vimos isso. 7 anos pela dor, 7 anos marcados por grandes tragédias, tanto naturais quanto tragédias humanas, enfim. Tudo com a permissão de Deus, certo? Então, olha o que o Senhor manda de recado aqui em Joel 2. Todo mundo achou? Ponham vestes de luto, sacerdotes, e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham e passem a noite vestidos de luto. Vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas derramadas foram extintas do templo de Adonai. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo e clamem a Deus. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo e vem trazendo destruição da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos? E que a alegria e a satisfação foram arrancadas do templo do Deus Yahvé? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens. As chamas consumiram todas as árvores. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água secaram e o fogo devorou as pastagens. Então, essa primeira base bíblica fala de luto. É o que a terra está vivendo, luto. A criação está de luto, a criação está gemendo, não só os humanos, mas os animais, as árvores do campo, como diz a palavra, a natureza. Paulo também deixou escrito: a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Somos nós, e que manifestação é essa? É pregar o arrependimento. Não é tempo de pregar prosperidade, não é tempo de pregar trazer dízimos físicos à casa do tesouro. É tempo de pregar arrependimento. É tempo de pregar consciência. Porque Deus manda um recado e não é a estranhos, mas é a casa de Israel. Então é muito forte.
Ele não está feliz com o que está sendo oferecido no templo, nos altares, porque está sujo, está corrompido. É isso que essa palavra quer dizer. Vamos para o próximo profeta depois de Joel, Amós. O capítulo 5, versos 20 ao 24. É o próximo, tá, gente? Está um seguido do outro. Amós é depois de Joel. Joel manda um recado através do Senhor a Israel. Aquele dia vem trazendo destruição. E o profeta Amós complementa isso com o mesmo teor. Só que eu acredito que ainda mais trágico. Todos acharam? Amém. O capítulo 5, a partir do 20, o versículo. O dia do Senhor será de trevas, não de luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade. Odeio e desprezo suas festas religiosas, Israel. Não suporto suas assembleias solenes. Mesmo que me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Olha o que Deus está dizendo, meus amores. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corram a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perpétuo. Então Deus, Ele quer retidão. Deus, Ele quer mudança. Deus, Ele quer caminhos claros, obras manifestas na luz e não em trevas, porque tudo que está escondido vem à tona. Amém. Como o Senhor diz, isso não me agrada, eu não darei atenção. Ou seja, muitas vezes você está ali numa manifestação religiosa que seja, num ato de adoração ou numa pregação da palavra, e Deus não está ali. Deus não desce mais ali, a unção se foi. É o que eu sempre falo por revelação que recebi do Senhor Jesus. Laodiceia um dia foi Éfeso. Éfeso foi a igreja que perdeu o primeiro amor. Jesus fala a Éfeso em Apocalipse 2:5: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Caso contrário, virei a ti e removerei o castiçal. Ou seja, a unção. A unção se retira, mas aquele povo continua fazendo atos de adoração, atos de pregação, porém não há mais a unção de Deus. E aquilo se torna vazio, aquilo é levado e não sobe a Deus. No máximo chega até ele e fede as suas narinas. Então ele repele, porque Deus é santo. Deus não habita em templos sujos. A Bíblia também diz: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, de Deus, e não nossa. Então, da feita que a casa de Israel passa a se contaminar, isso não é mais um tesouro para Deus, mas uma sujeira, algo que fede em seu nariz e ele repele. E a casa de Israel pode significar também tipologizar a casa do Senhor, a igreja de Cristo, sim. Quem é espiritual, veja e entenda. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Então, não estava legal. Joel e Amós vêm deixar escrito: não está legal. Deus não está recebendo, Deus está indignado. E aí vem Obadias. Só tem um capítulo Obadias, né, irmãos? Obadias 1, o verso 21. Agora o Senhor manda através dos profetas. Estes que estou lendo são os profetas menores. Amém? Amém. Manda
Há recompensa para quem for fiel. Há recompensa para quem não se corrompe. Amém. Acharam Obadias 1, 21? Tem só um capítulo, né? E diz assim: os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor eternamente. O monte Sião significa Jerusalém. O reino será do Senhor eternamente, milênio. E depois essa nova Jerusalém, o monte Sião, desce do céu. Não é mais o monte Sião terreno, não é mais a Jerusalém terrena, mas algo que desce incorruptível da parte de Deus. Amém, Senhor. Amém? E vamos para Sofonias. Parece que passa agora uns 2 profetas para chegar nele. Sofonias, o capítulo 3 e os versos 17 ao 20. O Senhor está em seu meio, Israel, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você e com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Aleluia. Ele ajuntará os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha. Ele agirá contra todos que oprimiram vocês. Salvará os aleijados e ajuntará os dispersos. Dará a eles louvor e honra em todos os lugares onde foram envergonhados. Naquele dia, ele ajuntará vocês e os trará para casa. Ele dará a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra. O Senhor diz: vou eu restaurar tua sorte, Sião, diante dos teus próprios olhos. Eu creio. Então as 2 primeiras bases falam de justiça, falam de colheita. Uma colheita amarga, uma colheita ruim. Porque o que Israel estava fazendo estava ruim aos olhos do Senhor. O Deus Yahvé, o Deus Adonai, Elohim é Deus no plural, porque tipologiza a Trindade, Pai, Filho e Espírito. É um plural que é um só, é muito louco isso. Só entende pela fé, só entende pelo Espírito, se estiver conectado com Deus. E já Obadias e Sofonias falam de juízo, mas no final prometem restauração. E assim como Israel, a nação brasileira também tem histórias parecidas. Pode deixar aberto em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. Essa é a última base bíblica de hoje, porém nós vamos ler todo o capítulo. Então o Brasil, ele tem uma história parecida com Israel. O Brasil é uma nação que tinha tudo para dar errado, mas para espanto, né, de muitos, resiste, sobrevive. Quando pensam que é o fim, vem uma saída. Porque isso é a mão de Deus sobre a nossa nação. Israel foi uma nação que caiu muitas vezes, pecou contra o Senhor e foi criada na lei de Moisés, recebeu a lei direto do profeta Moisés, do libertador do Velho Testamento. Não era uma nação que pecava sem conhecer. Já quando Jesus veio, ele falou o que? Vocês erram por não conhecerem as Escrituras, que é o poder de Deus. Ser crente é diferente de ser evangélico, irmãos. Crente até o diabo é. A palavra diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem, tremem de tanto temor. O crente, ele crê em Jesus, mas até o diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o próprio Deus. Que Jesus veio em carne, ressuscitou e vai voltar para destruir de vez o inferno e a morte. Aleluia.
Mas evangélico é aquele que conhece a Bíblia. O evangelho não é só Mateus, Marcos, Lucas e João. É de Gênesis a Apocalipse. Amém. O evangélico conhece, se apropria e segue o que está escrito. Logo ele recebe poder, porque o que Jesus falou? As escrituras que são o poder de Deus. Então o poder para vir para o crente é apenas através das escrituras, da Bíblia. O evangélico conhece, segue e recebe poder. Poder para guerrear. E é aí que entra o Brasil. Porque o Brasil recebeu a verdade. Só que nós estamos no processo da verdade nos libertar. Só que para libertar de uma vez por todas é preciso palavra. É preciso viver o que está escrito. Não adianta dizer que conhece, mas agir contrário. É isso que o Senhor estava repelindo em Israel. Nos 2 primeiros profetas que lemos. Não estou recebendo, está feio. É hipócrita, não tem verdade. Por isso o Brasil precisa viver o que prega. Não adianta falar que é uma nação cristã e fazer o que fez nos últimos 2 carnavais. Não adianta falar que é uma nação que tem Jesus e a política caminhar para o lado que vimos muitas vezes antes de muitos de nós nascermos. Isso é uma maldição de antepassados. Desde a colonização. O que foi lançado ali? Quais foram as maldições? Não interessa. O que interessa é que a Bíblia diz que Jesus levou toda a maldição naquela cruz. Amém. Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente tu levaste sobre ti as nossas dores e as nossas doenças. Isso está implícito, maldição aí. Aleluia. Ele levou todas as maldições. Nós cremos, Pai. Todas. Amém. Só que para a gente quebrar, precisa viver o que prega. Amém. A gente não pode clamar, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. E Jesus vir fazer o milagre e depois a gente dar as costas e tá vivendo as coisas erradas novamente. Aleluia. Todo mundo que viveu um milagre, quando Jesus veio em carne, recebeu praticamente a mesma advertência. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Também em Mateus está narrado, quando o espírito mal sai, ele vaga por lugares sem água. Um lugar árido é um lugar sem água. O que é que essa água representa? É o rio da vida. Nós já vamos ver que ele passa aqui na Nova Jerusalém, em Apocalipse 22. Este rio são as águas do Senhor. Então, o demônio vai sair e vai vagar por lugares sem a água de Deus, sem o rio da vida. E se ele encontra esse lugar árido, ele entra. E ele ainda traz com ele 7 espíritos piores. Então o estado daquela pessoa vai ser o quê? 7 vezes pior do que quando ela se converteu. Oh, meu Deus, nos livra. Nós vimos isso aqui com algumas pessoas que se batizaram conosco. Realmente elas caíram feio, irmãos. Algumas, infelizmente, não estão mais nem aqui nessa terra. Já foram recolhidas. Amém? Então é muito sério. Precisa coerência. E é por isso que o Senhor está permitindo tudo isso no Brasil. Como Ele permitiu a Israel. E hoje Israel aprendeu a duras penas que só o Senhor é Deus. Que não dá mais para idolatrar imagens, que não dá mais para idolatrar o que quer que seja. Sabe, há 3 anos atrás a gente fez uma vigília aqui. Vai completar. Foi dia 23 para 24 de setembro. Já na madrugada de 24, eu profetizei algo.
a respeito de uma reunião idólatra que acontece aqui em Belém do Pará, todos os anos. E eu falei, se eu sou profeta e se é o Senhor que fala por mim, essa festa não durará mais 3 anos. Eu fui procurar esse vídeo no meu canal esses dias e eu achei. Aleluia, Jesus. Eu salvei, retirei a parte que eu falo e apaguei do canal. Porque realmente, dentro do contexto, estava legal. Mas se retirassem só algumas partes, podia, enfim, dar algum tipo de problema. Então tá guardado. Eu ainda não vou postar, mas eu salvei a parte que eu falo. E eu já ouvi boatos que não vai ter. Amém. Eu creio. Em nome de Jesus. Que esse ano não vai poder ter, devido ao que estamos passando, em relação a aglomerações de pessoas. Amém. Então, ao que tudo indica, eu já creio que Deus cumpriu, porque Ele não é homem para que minta. Só que eu só posso usar isso quando de fato acontecer. Mas já está comigo. Eu quero dizer que isso foi falado, que isso vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Ele diz em Números 23:19, porventura diria Ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Confirmaria através de quem? Dos profetas, dos seus servos. Eu lembro que eu botei na minha bio do Instagram, sou pastora, relações públicas, sou adoradora. Esses dias o Senhor estava falando, muda lá, mana, coloca só serva de Cristo. Porque acima de tudo eu sou serva. E é por isso que Deus fala em Amós 3:7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos servos. Quem são os profetas? Antes de serem profetas, servos do Deus vivo. Aleluia. Esse é Deus. Amém, Senhor. Então, o que Deus prometeu para Israel, Ele cumpriu. E vai cumprir, porque ainda tem coisa para se cumprir. Ainda tem o que a gente viu aqui quarta-feira? A 70ª semana de Daniel. Estamos em qual semana? 72ª. Não. Estamos na semana 69 já. 69ª, pastora. 72 já. Não, já é a 69. Só falta uma semana, que são justamente os 7 anos. Então, 69, gente. Estamos na semana 69. Está acabando. Amém. A história desta humanidade caída está no fim. Amém. Daniel fala lá, 62 mais 7. Dá 60 e... Dá gente, é 60 e... Tá ruim? 69 mais 2? 62 mais 7. 69. Estamos na 69. Falta só uma semana. Só que essa uma semana, o que diz lá em Salmos 90:10? Os anos da nossa vida são de 70 a 80. Em outras traduções, os anos de uma geração. O que passar disso é enfado e canseira. Então, de 70 a 80. 70 fez em 2018, porque o relógio é Israel. Israel é a figueira. Amém? Amém. Então, 70 fez em 2018. A gente vai fazer o quê? 72. Mais 7 que a gente sabe que são as 70 semanas, a última semana mesmo, de fato, para os judeus. Então, gente, resta até 2021. Tudo indica que a noiva será arrebatada no ano 73. Para que se cumpram
os 7 últimos anos de tribulação. Se não for em 2021, aí a gente vai ter que rever os nossos cálculos, a gente vai ter que rever a palavra. Mas eu sei que é o que tudo indica, irmãos. Vai ser mesmo, né? Porque acordo de paz já tem sido falado. Né? O filho da perdição está aí jogando as últimas peças do tabuleiro. Só falta de emergir. Pois é. Tomar. Mas é necessário que aquele que o detém seja retirado. Quem é que o detém? Espírito Santo junto com a noiva. Então já estamos caminhando para o arrebatamento, seguido da 70ª semana de Daniel, os últimos 7 anos de tribulação. Aleluia. Amém, Senhor. Depois, aí sim, todo olho verá Jesus vindo nas nuvens, até os que o transpassaram com a lança. Depois ele desce, extermina o falso profeta e o anticristo, prende Satanás por 1000 anos e governa o milênio com os salvos do arrebatamento e os da tribulação. Ainda vem salvo da tribulação. Amém. Acho que é em Apocalipse 8 que fala quem são esses e de onde vieram. E João diz, tu sabes, meu Senhor. E ele responde, estes são os santos que vieram da tribulação. E eles habitarão com o Senhor para todo sempre. Dá uma lida aí em Apocalipse 8, irmão. Vê se você acha. Não separei essa base, mas o Senhor vai mudando, né? A gente separa algumas coisas, mas o Espírito Santo vai falando o que Ele quer. O 7º selo necessário de ouro. É o 8, eu não sei, gente. Tem que ler todo. É o 7, é? E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra. E foi queimada na sua terra. Já achou, Lene? Vem cá falar. 7:13. É o 7. Tá certo, achei aqui. Já achei. Um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nem sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Então é o 7. O 8 é aquele que João fala, né? Me mandaram comer o livrinho. E ele entrou amargo, mas depois ficou doce. Né? Amargo por quê? Porque confronta. A palavra de Deus confronta. Vai doer. Você vai ter que abrir mão. E você não vai querer pela sua carninha, não. Então é tudo isso, irmãos, que Deus tem para o Brasil. Só concluindo. Deus quer um celeiro de profetas verdadeiros, não hipócritas, não corruptos. Deus quer um avivamento genuíno, arrependimento sincero, e isso vai se cumprir, já começou. Ninguém subsistirá que esteja contra o Senhor Jesus na nossa nação. Tudo que for contra a palavra de Deus seja anátema, seja amaldiçoado. Amém. Muitas vezes a gente acha o máximo uma pessoa, um líder. Mas Deus está vendo quando ninguém vê. Então, o Senhor limpou? Amém.
Glórias a Ele. Não estou entendendo é nada, Deus. Mas amém. Porque tu nunca erras, nós sim. Nós podemos achar que uma pessoa não é corrompida, mas Deus sabe, irmãos. E a gente está orando, a gente está jejuando, a gente está clamando. Não é possível que quanto mais a gente ore, Deus não responda. Com certeza. Por isso, não se assustem se mais pessoas saírem. Importa que as promessas sejam cumpridas para o Brasil, assim como foram para Israel. E nós seremos, porque foi profetizado como nação brasileira, o último avivamento pré-arrebatamento. Vai sair daqui. Vai invadir quem ainda falta ser invadido na terra. E aí vem o arrebatamento. Então quem não quis vai ter a tribulação ainda, mas não vem por amor, né? Vai ter que morrer como mártir. A gente acabou de ver aqui em Apocalipse 7. Então vamos para o último capítulo da noite, Apocalipse 22. É o fim de todas as coisas, né? É o último capítulo da Bíblia, irmãos. E vamos ver o que diz o fim, né? A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas que o começo. Então vamos ver o que Deus promete aqui. Aleluia. Todos acharam? Esse é rápido, né? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. Então a gente já sabe que vai ter calendário ali na eternidade, né? Porque uma por mês, a gente vai ter colheita na eternidade ainda. Vai frutificar. Amém, Senhor. E as suas folhas servem para curar as nações. Aleluia. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Então isso complementa o nosso estudo da noite. Não vai ter nada maldito, não vai ter nada corrompido, não vai ter nada sujo. Agora já é o reino eterno. Agora é sem mácula. Agora só entraram os vencedores. Agora só entrou quem não se corrompeu ou não amou a sua própria vida, mas antes aceitou ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Continuando, o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Então a gente vai ver o rosto de Deus finalmente, não mais num corpo incorruptível, mas salvos, num corpo glorificado. Aleluia. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Quem? Os salvos em Cristo. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Então, mais uma vez, os profetas são servos. Amém. Antes de tudo. Aleluia, Deus. Tá? Escutem, diz Jesus, eu venho logo. O próprio Jesus fala aí. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi tudo isso. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, e eu ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois sou servo de Deus assim como são você e os seus irmãos profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. Só Ele é digno. O Filho é superior aos anjos. Paulo fala isso também em uma de suas cartas.
E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Então não façam segredo, igreja, preguem. Não importa se vai esvaziar a igreja, não importam as ameaças, não importa o que a gente vai perder, prega. Esse é o papel da noiva nos últimos dias, é pregar. Amém? Amém. Então não façam segredo, porque está perto. Quem é mau continue a fazer o mal. Quem é imundo continue sendo imundo. Quem é bom continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus continue dedicado a Ele. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. E vou trazer comigo as recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Em outras traduções está conforme as suas obras. Então é proporcional, irmãos. A retribuição vai ser de acordo com as nossas obras, não as obras que fizemos para os outros verem, mas quando só Deus estava nos vendo. Essa será a verdadeira recompensa. E por isso eu afirmo, vão ter surpresas no céu. Vão ter surpresas. Porque quem a gente achava incorruptível pode ter sido corruptível. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam suas vestes, pois assim terão direito de comer da fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelas portas da frente. Então vai ter uma árvore da vida. Só que agora ela não vai ser como foi no Éden lá de Adão e Eva. Ali era a árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Agora vai ser só do bem, porque o mal foi exterminado. Acabou. Lá no começo a gente viu, não entrará maldição alguma na cidade celestial. Amém, irmãos? Amém. Então vai ter árvore da vida. Só que a gente vai poder comer o fruto e não vamos mais cair. Amém. Porque ali só está o bem, o mal foi extinto. Portas da frente, o que significa? Arrebatamento. Então, quem vai entrar pela porta dos fundos? O pessoal que vier da tribulação. Ainda vai ter uma chance, mas você quer entrar pela porta dos fundos? Não. Quando você recebe uma visita, você que mora em prédio, você não vai mandar ela vir pelo elevador de serviço. Você vai mandar ela vir pelo elevador de visitas. Então, o Senhor Jesus nos quer pela porta de visitas, pela porta da frente, pela porta dos vencedores. Aqueles que não experimentaram a morte, mas foram arrebatados. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares. E Paulo morreu já, gente. Mas quem morre em Cristo, vive eternamente. Aleluia. Amém? Amém. Então vamos entrar pela porta da frente, tá bom, irmãos? Amém. Aí olha, então a gente já sabe quem entra pela frente, os arrebatados. Amém. A noiva em Filadélfia. Quem entra pelos fundos, os mártires da tribulação. E olha quem nem entra, vem agora, quem fica de fora. Fora da cidade. O que é essa cidade? O reino de Deus, irmãos, a Nova Jerusalém. Ficarão os que cometem pecados nojentos. Em outras traduções, os cães. Quem são os cães? Os que cometem pecados nojentos. Amém? Os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Porque às vezes a palavra é verdadeira, mas não age com a verdade. Fala uma coisa e faz outra. Eu sou ministro da justiça. Mas o que tu está fazendo por trás?
Quando só Deus te vê. A oração e o clamor de uma nação servem para isso. Para tudo que está em oculto ser revelado. Eu, Jesus, enviei meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça. De graça. Laodiceia, de graça. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Eu, João, percebe aí que é né? Quem está aí nesse capítulo? Jesus, João, o anjo. Então tá uma galera aí. E cada um especifica a sua fala. Quer dizer, cada um tem a sua função. Certo? Cada um tem a sua importância. Obviamente que Jesus é o maioral. Jesus é o maior. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o nome sobre todo nome. Amém, Jesus. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará como castigo as pragas descritas aqui. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça dele esteja com todos. Então, vamos ficar de pé, igreja. Aleluia. Oh, rabaxerie, canta la era, la soira, la bas. Te entregamos, Senhor, as palavras proféticas deste livro e recebemos em nossos corações, Pai. Senhor, faça como queres com o Brasil, faça como queres com a terra. Nós te entregamos o domínio, o poder, a honra, a glória para todos sempre. Que cada um aqui consiga exercer o seu chamado até o tempo do fim. Que ninguém aqui e nem os que nos assistem passem a grande tormenta que está para vir, para pôr à prova os que habitam na terra. Eu selo, Senhor, nessa noite. Unja aqui as minhas mãos, por favor, alguém. O Senhor está mandando eu estabelecer o selo de Davi em cada um aqui, nos que nos assistem pela fé. Mais, pode pinga. Amém, Senhor. O sangue vem do alto, Pai. Queremos ser selados, Pai. Amém, Senhor. Derrama o selo nessa noite. O selo na testa dos salvos. Recebe, irmão. Deus está descendo com uma unção. Um selo. Que vocês passam a ser reconhecidos a partir do dia de hoje. Reconhecidos no mundo espiritual como servos, como profetas, como salvos. Recebe como salva em Cristo Jesus, remida. Entrando pela porta da frente. Entrando pela porta da frente, irmão. Entrando pela porta da frente nessa noite. Aleluia. Entrando pela porta da frente, meu filho. Entrando YouTube, entrando cinegrafista, entrando Brasil, entrando pelas portas da frente, Brasil. Tchera labassuri alamandras rica labassa candalabassoire. Oh, naraias, leirias de canto. Chegou o tempo. Estamos nos últimos segundos do relógio, nos últimos segundos, terra, ouça, tchera, labassúria, magesia.
Quem é justo, justifique-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais. Mas quem é injusto, continue. Porque você ficará de fora. Você ficará entre os que cometem pecados nojentos. E se você está nesse grupo de fora, que fala em Apocalipse 22:15, arrependa-se. Ainda dá tempo. O tempo está acabando, mas ainda dá tempo, igreja. Tchera laba soire cantaraias. Arrependa-se, Jesus está vindo. Tcheia majesi calabá. E Senhor, o que ainda tiver que se cumprir aqui nesta terra, Senhor, cumpre, Pai. Cumpre, Senhor. Porque Teu é o poder, Teu é o reino, Tu é a glória para sempre. É o reino Teu, o poder Tua, é a glória para sempre. Amém. Hosana nas alturas, arrebate-nos, corrige-nos, Pai. Abre o nosso coração para receber a disciplina, Senhor. Oh, rabababa, xerie, cantalaeira, lançuire, labás. E obrigada, Senhor, pela oportunidade de pregar e também ouvir a Tua palavra nessa noite. E o Senhor diz a esta igreja: eis que vem dias, digo eu, Senhor, em que o meu poder será manifesto através de vocês. Vem dias em que aqueles que estão em trevas sairão correndo. Tamanha luz que virá de meus filhos. Tamanho sal que salgará nesses tempos. Tudo que aconteceu até hoje não foi nada. Porque agora vem a manifestação final da minha glória na terra. Cheia magesia de canto iera la 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 checa labaça. Nenhum mal atingirá vocês, nem praga alguma chegará às vossas tendas. Vocês sobreviverão a pandemias, a terremotos, a incêndios, fornalhas ardentes, porque eu, Senhor, sou com vocês. Eu não chamei a minha noiva para ser derrotada nessa última hora, mas para prevalecer. Prevaleçam em nome do meu Filho Jesus. Em breve vocês irão a povos e línguas ainda. Vai dar tempo. O chamado dessa igreja é missionário. Mas não as missões sujas, corrompidas que estamos vendo por aí. Não com as motivações que estão sendo expostas por aí. Mas com a minha motivação, diz o Senhor. Vou eu fazer, vou eu providenciar. É agora, é o tempo. Quem sempre pediu a mim mais tempo, chegou. Eu dou a vocês e dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Nenhuma bebida mortífera causará mal algum. Nenhuma maldição lançada prosperará. Porque aos meus eu digo, estarei convosco até a consumação dos séculos. Nunca deixarei vocês, nunca abandonarei vocês. E como ordenei a Josué, como ordenei a Moisés, sejam fortes e corajosos. Não se apavorem nem desanimem, pois eu, Senhor, estarei com vocês por onde vocês andarem. Aleluia, aplauda Jesus.